Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Estamos lendo e comentando sobre o Sermão do Monte. Estamos no capítulo 6 de Mateus e vamos ler o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando a gente lê esse versículo, verso 24, isoladamente, nós perdemos o sentido maior do que Jesus estava dizendo. Esse versículo é o final do ensino de Jesus, que começou lá no verso 19, no Mateus 6, 19, quando ele começou a ensinar que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, nós devemos ajuntar tesouro no céu. E aí lá no verso 21 ele tinha falado algo importante: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E foi sobre coração que nós falamos no nosso último encontro, quando falamos da lâmpada do corpo, né? Lá fala que os olhos são a lâmpada do corpo, e os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem maus, nós estaremos andando em trevas. E aqui Jesus então termina esse assunto, que trata do coração, né? Que trata de tesouro, qual é o tesouro que nós estamos acumulando nessa vida. Porque nessa vida nós ou estamos correndo atrás de acumular tesouros na terra, ou nós estamos acumulando tesouro no céu. Ou nossos olhos são bons, ou nossos olhos são maus. Ou nós temos luz, ou nós temos trevas. Então não existe aí o meio termo. E Jesus então aí termina esse assunto, e aí sim nós começamos a compreender, onde ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Nós já entendemos, quando lemos os evangelhos, que Deus, ele mesmo não pode ser servido por mãos humanas, que Deus mesmo não habita em casa feita por mãos humanas, e não há nada que nós podemos fazer para Deus para servi-lo. Essa é a grande luz que o Evangelho joga sobre o nosso relacionamento com Deus. Que a maneira de nós servirmos a Deus é servirmos o nosso próximo. Deus é servido na vida do nosso irmão, na vida do nosso próximo. Então, isso Jesus deixou muito claro lá em Mateus capítulo 25, quando ele fala sobre o juízo final, quando Deus vai separar os cabritos das ovelhas. E ele coloca quando ele diz: vinde bendito meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele diz: porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me acolher, estava nu e me vestisse, estava enfermo na prisão e fosse me ver. E quando será, nessa passagem, diz que aqueles que foram acolhidos, né, como ovelhas, e que vão receber o reino, vão dizer: mas quando fizemos isso a ti? E ele vai dizer: quando fizesses a um dos pequeninos irmãos. Isso não só essa passagem, mas em todo o ensino do Novo Testamento, é claro que a maneira de nós servirmos a Deus é servir o nosso próximo. E o que isso tem a ver com essa passagem? Tem muito. Porque quando nós juntamos tesouros na terra, nós estamos servindo a nós mesmos. Nós estamos respondendo ao nosso egoísmo. Nós estamos ajuntando tesouro na terra. Mas quando nós ajuntamos tesouro no céu, significa que aquilo que Deus permite que venha na nossa mão, e a questão aqui não é a riqueza em si, não é o dinheiro em si, mas a questão é se nós servirmos a isso, né? Servir as riquezas.
viver em função das riquezas, fazer as coisas pensando em acumular riqueza. Esse não é o espírito do capitalismo, o sistema que acabou se consolidando no mundo. Quando a gente estuda a história e vê a história do egoísmo humano, da ganância humana, que começa lá no começo, quando o homem descobriu a agricultura e passou a dominar a terra, depois passou a dominar a mulher, depois passou a dominar outros homens na forma de escravidão, e assim surgem os impérios, as guerras e a história de acumulação da riqueza. E nesse processo histórico de construção do mundo, nós chegamos finalmente ao capitalismo, que é a consagração, a consolidação do desejo de riqueza. E no tempo de Jesus, ele fala profeticamente em vários lugares sobre essa questão de viver em função das riquezas. E ele contrapõe ao Evangelho. O Evangelho é o caminho inverso do caminho do mundo. É o caminho estreito, porque nós não atendemos aos apelos do nosso coração egoísta, mas nós aprendemos a partilhar. A palavra-chave do Evangelho é partilha. E é por isso que de um lado nós temos o ajuntar tesouros na terra, e por outro lado nós temos o ajuntar tesouro no céu através da partilha. E é por isso que Jesus termina dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. O Deus é o nosso Senhor, e tudo que fazemos nesse mundo tem um propósito de nós partilharmos a vida que Ele nos deu, porque o Evangelho é isso, é partilhar a vida que Deus nos deu em Cristo, ou nós vamos viver em função de acumular riqueza. E quando nós olhamos hoje para o mundo religioso, onde o coach substituiu os antigos pregadores, hoje você quase não vê mais, quase nada, nem um grão, às vezes nem uma gota de pregação do Evangelho. Mas você vê no lugar a mensagem dos coaches, que tem por objetivo final alcançar riqueza e poder. É como se Satanás, que lá na tentação do deserto havia oferecido para Jesus poder e riqueza em troca de adoração, e que Jesus disse não para Satanás. É como se Satanás tivesse se voltado àqueles que seguem a Jesus e feito a mesma proposta, e isso tivesse seduzido o coração da maioria daqueles que acreditam ser cristãos. E hoje você vê muito mais a pregação sobre alcançar riqueza e poder, do que realmente sobre partilhar, ajuntar tesouro no céu, partilhando. Não foi isso que Jesus disse para aquele jovem rico, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e terás um tesouro no céu. Vai e vende tudo que tens e dê aos pobres. Foi isso que Jesus disse. Vai e vende tudo que tens e dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus aqui está dando a chave, para se ter o tesouro no céu, dar aos pobres. E isso significa partilha. O que Jesus estava dizendo para aquele jovem rico é que a vida inteira ele não tinha feito outra coisa a não ser ajuntar tesouro na terra e alimentar o egoísmo, que é o pecado. E agora ele tinha uma oportunidade de pegar toda essa riqueza e partilhar e ter um tesouro no céu. Jesus também fala na parábola do semeador de uma semente que caiu entre os espinhos. E ele diz que os espinhos são as seduções das riquezas. A sedução de você começar a viver para você mesmo, que é a vida do pecador. E a conversão não é isso. A conversão não é quando nós deixamos de viver com o encontro com Cristo e com o Espírito dele em nós deixamos de viver para nós, para o nosso egoísmo, para alimentar o nosso egoísmo
e passamos a viver para o nosso próximo. Vivemos para a partilha. Aquilo que Deus nos dá, nós partilhamos. Volto a dizer, o problema não é nem a riqueza em si, não é o dinheiro em si. Todos nós que trabalhamos, sabemos que o dinheiro é um bom servo. Nós podemos usar o dinheiro para abençoar outras pessoas, para aquelas necessidades, para aquela que nós temos, né? De sustento, de alimento, tudo, o nosso trabalho. Mas quando nós saímos disso e passamos a ter como objetivo acumular riquezas, nós estamos ajuntando tesouro no céu e nós estamos voltando para a velha vida de egoísmo. Então, vamos ler algo que Paulo fala para Timóteo, no capítulo 6, no verso 6. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo 6, verso 6. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Com contentamento. Devemos sempre viver com contentamento. Aquilo que Deus tem nos dado, através do nosso trabalho, através daquilo que nós fazemos, talvez dos nossos negócios. E Deus muitas vezes nos abençoa muito. Deus nos dá até mais do que precisamos. Mas não para que nós acumulemos. Não para que nós ostentemos e vivamos regaladamente. Como a história do rico e do Lázaro, né, que diz que o rico vivia regaladamente, enquanto havia um pobre na sua porta passando necessidade. Muitas pessoas perguntam aí, Lázaro foi para o inferno só por ser rico? Não, Lázaro foi para o inferno porque viveu uma vida de pecado. Ele viveu uma vida de egoísmo. E mesmo tendo um próximo dele passando necessidade, ele vivia regaladamente. Viver regaladamente é viver para si. E quando Deus nos permite ganhar dinheiro com o nosso trabalho, e nós vivemos regaladamente, usando esse dinheiro só para atender a nossa vida egoísta, e não partilhamos, e não usamos esse dinheiro para abençoar a outros, nós estamos vivendo igual aquele rico da parábola do rico e do Lázaro. Uma coisa importante que nós precisamos entender, que é o fato de que o problema, eu volto a dizer, o problema não é a riqueza, o problema não é o dinheiro, é a maneira que nós nos relacionamos com ele. Quando ele se torna um fim, um objetivo final, porque quando Deus nos deu os dons e nós usamos nas nossas profissões, no nosso trabalho, nosso objetivo sempre deve ser servir as pessoas. Eu sou um professor e o meu objetivo tem que ser sempre esse, de partilhar conhecimento, de partilhar a experiência, de ajudar na formação daqueles jovens que me ouvem. Mas eu posso inverter isso. Eu posso ter um objetivo final de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Mas o ganhar dinheiro nunca deve ser para ajuntar, para viver regaladamente. Mas até isso deve ser para partilha. Né? O cristão, ele entende que quando Deus o abençoa, com dinheiro, com muito dinheiro, né? Às vezes há negócios que dão muito dinheiro, há profissões que dão muito dinheiro. Ele entende que Deus está colocando nas suas mãos algo para abençoar outros. Então, essa é a visão do Evangelho. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus continua tratando da questão de onde é que está o nosso tesouro, onde é que está o nosso coração. Temos luz no nosso coração, porque nós entendemos, nós vemos o mundo e vemos o nosso próximo. Nós enxergamos aqueles que estão perto de nós e precisam da nossa ajuda, que precisam da nossa partilha, ou nós vivemos em trevas porque vivemos ensimesmados em nós mesmos. Nós ainda estamos no pecado, vivendo uma vida de egoísta, vivendo regaladamente, ajuntando tesouros desse mundo, ou nós já fomos libertos pelo Evangelho de Cristo e a nossa vida agora é partilha, é ajuntar tesouro no céu. Então Paulo continua aqui no verso 7, porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir,
estejamos contentes. Paulo fala de novo sobre contentamento, com aquilo que Deus permite, né, que nós tenhamos. Vida de contentamento. Isso é um fruto do evangelho do coração, do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo de Jesus. Mas olha o que ele diz agora no verso 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Os que querem ficar ricos. Porque o amor do dinheiro, veja bem, não é o dinheiro em si, mas é o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ninguém pode servir a dois senhores. Que Deus abra o nosso entendimento.